Iniciamos a gravação da nossa aula. Então, assim, pelo que eu entendo, vocês estão com algumas 300 dúvidas sobre os exercícios do questionário, né? Então, o que você... Esse daí a gente fez. Esse aqui de boa. Ah, é o parecido com esse de Não, baixo. não, mas esse. Não, volta. Não, pera, o quê? Tem dois Não, muito não, parecidos. não de cima, não de cima, não de O de cima, cima. esse Esse daí. aqui que vocês tiveram A gente dificuldade, fez tá? com as hipóteses sendo A maior que zero e a C maior que B quadrado. Tá. Bom, vamos começar por esse, então. Então, nesse daí, professor, a gente fez tudo e deu certo. O que faltou foi a propriedade de bilha, de soma de produto interno, né? Que ela tem que respeitar, e a do produto de você multiplicar por um escalar, né? A gente não Como assim conseguiu checar faltou? essas. Porque a definição do produto interno tem lá, né? São Uhum. quatro propriedades lá, né? Sim. Que seria. São... Assim, isso. Uhum. E daí nessas quatro, o que faltou pra gente, que a gente não conseguiu provar, foi a do produto escalar, né? Que você consegue Sim. tirar do produto interno. E a da soma, que a soma a primeira coordenada do produto interno, né? Na primeira casinha ali, você pode separar em dois produtos internos. A gente não conseguiu provar essas partes. Essas duas. Tá. Então tá. Então, dados os números A, B e C. Não vou copiar tudo, não, só colocar A, B e C reais. Conseguiram achar as condições que A é maior que zero e a C é maior do que B quadrado? Não, você diz no segundo? Tem que Ah, tá, achar tá. isso Não, é daí? que esse aqui é a hipótese, né? Do Não, a outro, gente não outro que tem que começou. mostrar, né? É, Beleza. é. Mostre aqui. Mostre aqui. P1 igual a A. P1, P2 é igual a B. P2, E1 igual a B. E E2 igual a C. Define um produto interno. Tá. Então, a primeira coisa a se notar é que esses vetores são os vetores da base canônica do R2, então qualquer vetor... Agora não preciso mais ler, né? Qualquer vetor V R2 pode ser escrito como V1, V2 é igual a V1 é 1 mais V2 é 2. Beleza. Então, tá, deixa eu pegar aqui as propriedades do produto interno. É fácil só copiar, né? Essas daqui, né? Então o que vocês não conseguiram mostrar foi essa daqui. Essa e a 3. E a 3. As outras duas deu bom. E a gente fez sem o vetor, que nem o professor falou aí. Porque é que assim, na verdade, não... Assim, vocês têm que assumir que essa aplicação aqui é bilinear. Tá?
Você não, Ok. essa daqui você não consegue demonstrar essas duas mesmo. As outras decorrem E dessa se aqui, ela não for tem como. linear, dá certo, né? Essas Se ela, duas. se ela for bilinear, a bilinear significa. Assim, na Isso daí verdade, vale, precisa né? ser linear só na primeira. Não, precisa ser É. bilinear para você conseguir mostrar a primeira também. É. É. Não, Assim, mas a eu não. primeira deu certo, porque eu sei ser bilinear. Mas como? Vamos ver aqui. Vamos pegar veio. Deixa eu ver se eu tô falando merda. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Dois vetores. Veio. Você vai escrever isso como? Ah, a gente Você usou linearidade, né? usou hipótese, na verdade. Parece que fala ali que os dois são B, ou será que eu até errou? Os dois são o quê? Ah, na hipótese lá, na hipótese fala que E1 e E2 é igual a B. E E2 e E1 é igual a B também. Isso, sim. Daí, a partir disso, a gente concluiu que dá certo isso daí. Isso, mas só se for bilinear, né? Assim, eu não escrevi que era bilinear porque, na verdade, eu usei a propriedade de bilinearidade sem nem pensar nela. Agora que você me perguntou que eu notei isso. Ó, porque para você usar essas 4 regras aqui, você tem que dar um jeito de escrever isso aqui como assim, eu vou pegar isso aqui e escrever assim. Pego tudo aí. Daí você tem que tirar os escalares ainda. Aqui de dentro, V1, 1. Esse foi falha minha. Eu devia ter escrito ali que aquela operação era bilinear. Senão você consegue provar. Ah, ok. Por isso que não me admira você ter tido dificuldades. Então, a gente tentou abrir ali, só que a gente não tinha. A gente não tinha as operações. Como que o produto interno era definido? Daí a gente ficou, mas e agora? Mas é justamente isso aqui, né? Isso aí é para mostrar que isso aqui vai definir o produto interno. Mas se vocês usam o fato que é bilinear, aí sim, ó. Aí, isso aqui vocês conhecem. Vamos pegar aqui. É um, vale A, né? É A, Isso, B, B e C, né? isso. Agora, o que vocês fazem? Vocês podem. São todos números reais. Podem trocar o com V de lugar. Ah, ok, isso vai voltar agora, né? É. Daí no A você Ah, escreve é um. entendi. Isso daí fica mais E certo porque você está provando para todos os vetores, né? isso. Ó, A gente provou só note para o da base. só para os da base, pois é. Daí ó, note o seguinte, que este primeiro B aqui, ele veio do E2 E1, né? Isso. Este primeiro aqui. Você vai escrever este como E1 E2. E este segundo, que veio do. Segundo é esse, ele veio do E1 E2. Você vai escrever ele como E2 E1. Você pode porque são iguais. Esse terceiro é o E2 E2. Ah, calma aí, professor. Você trocou no caso? Troquei. Porque assim, o de E1 com E2, tanto faz a ordem da B, né? Isso. Eu justamente eu troquei. Vou chamar.
Não dá para chamar como B1 e B2. Ó, esse primeiro aqui, ó, nota que é o que vem de V2 e o 1, é esse daqui, né? Esse outro B vem do V1 e o 2. Isso. Então, ó, o V2, o 1 é o B que é esse aqui. É 2 com E1. Isso. Então, ó, o V2, o 1. Daqui eu troquei e escrevi, só troquei a ordem do V2 com o 1, então é o 1 V2, que é esse daqui. Esse 1 V2 é esse daqui, né? Mesma coisa, só troquei a ordem. Então, o que estava multiplicando ele era o E2, E1. Eu troquei ele por E1, E2. Aham. Por que eu posso fazer isso? Porque os dois são iguais, né? Ok. Os dois são B. Tá? Então, ó, o que vai acontecer agora? Esse V1, eu vou colocar aqui. O 1 eu vou colocar aqui. E assim eu faço com todos. Ó. Agora, ó, como é bilinear, assim, aí que tá. Você não consegue resolver sem ser bilinear. Aqui tem o termo o 1 é 1. E aqui também. Como é bilinear, eu posso juntar esses dois com esse V1 é 1 e V2 é 2 aqui, ó. E aqui a mesma coisa, ó, tem o 2 é 2, o 2 é 2. Eu posso juntar com o V1 é 1, V2 é 2. Olha como você precisa da bilinearidade ainda para você mostrar isso. E agora de novo, né? Ó, exatamente, só que agora você usa na outra entrada. Este aqui é o fator comum. Então você junta Isso. esses daqui. Então por isso precisa de bilinearidade. Tinha que ter escrito lá, foi mais uma vez, foi falha minha. O negócio tinha que ser bilinear. Né? Então o 1 é 1, o 2 é 2, é o vetor U. V1 é 1, V2 é 2, é o vetor V. E a gente mostrou. Ah, que da hora. Que a ordem não importa. Ah, beleza. É, a gente fez muito específico mesmo. É. Aí, assim, nota que aqui tanto faz os valores de A, B e C, né? Para essa propriedade. Mas para essas daqui vai importar. Por exemplo, eu não vou fazer aqui para vocês, mas vocês vão ver que isso aqui. Essa a gente fez. Você fez. Então, Uhum. vocês devem ter feito utilizando a bilinearidade também, né? Não. Ah, não? De outro jeito. Como é que vocês fizeram sem a bilinearidade? A gente fez. Deixa eu ver aqui. Ó, como A é maior do que zero, então o vetor E1 vai ser maior do que zero. Tudo bem. Por isso interno, né? Uhum. E como AC é maior do que B quadrado, então C vai ter que ser maior do que. Vai ter que ser maior do que zero, por causa que A é maior do que zero e B quadrado também é maior do que zero, né? Então C também vai ter que ser maior do que zero. É, mas. E Assim, daí com não, mas isso. ó, nota o seguinte: A é positivo, mas nada impede que B seja zero, né? É verdade. Então C C pode ser não zero. pode ser negativo, né? Ele pode ser zero. É. É verdade. Tá. Tudo bem, mas daí foram analisando aqui na base e tal. Mas assim, isso pelas propriedades de produto interno, ó, isso aqui tem que valer para todo vetor x diferente do vetor nulo. Né? Então vamos fazer, vamos só Beleza. calcular aqui. Ó. Você vai pegar o mesmo vetor, né? O V e o V. Isso. Produto interno de V com V. É. Eu vou só indicar aqui para você ver como vai ser preciso. E as outras duas propriedades, elas são diretas daí, no caso? É, porque assim, é que aí que tá, eu não escrevi
que tinha que ser bilinear, daí elas são consequências da bilinearidade, né? Ok. As outras duas. Ó, então vai ficar assim. Vou copiar aqui um dos resultados aqui, é só trocar o por V, né? A gente já fez uma conta parecida aqui. O que vai acontecer? Só trocar aqui por V. Isso aqui é V1 ao quadrado, isso aqui é V2 ao quadrado, isso aqui é 2 vezes V1, 2B. V2. Tá? Então, assim, sempre que V for diferente do vetor nulo, isso aqui tem que ser positivo. Tá? Então, a gente nota o seguinte, ó, vamos supor que V1, vamos supor assim, que V2 seja zero. Porque assim, se V2 for zero e V1 for diferente de zero, isso aqui é diferente do vetor nulo. Né? V ainda é diferente do vetor nulo. Então, V1 ser igual a zero implica, assim, para todos os vetores que têm a segunda componente nula, este A tem que ser positivo. Isso a gente já sabia, né? Porque é uma das hipóteses. Ok? Ok. Agora, o que a gente descobre é fazendo o seguinte, é o contrário. Né? Para todos os vetores que a primeira componente for zero, então a segunda componente tem que ser diferente de zero. Se a primeira componente for zero, sobra só esse último termo aqui, né? Exato. V2 quadrado C. Isso implica que C é positivo. Então daqui você conclui que C é positivo. Mas por que implica que seja positivo isso? Porque assim, se V não é o vetor nulo, esta conta tem que dar maior do que zero. É uma das propriedades de produto interno aqui. Ó. Quando o vetor x não é o vetor nulo, o produto interno x com x é positivo. Então, ó, se a gente está nessa situação aqui, ó, V2 diferente de zero e V1 igual a zero, significa que V não é o vetor nulo, certo? Isso. Então, como que fica isso daqui? Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, fica só isso aqui. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Se o V2 é diferente de zero, isso aqui já é maior do que zero. Então, o C não pode ser zero. Ok. Então, o C é positivo. A gente descobre que Ah, entendi. Uhum. C é positivo. Tá. Mas ainda não é só isso, ó, porque a gente pode ter V1 e V2 com sinais contrários. O que vai acontecer se V1 e V2 tiverem sinais contrários? Ó, isso aqui vai ser positivo, isso aqui vai ser positivo, mas isso aqui vai ser negativo. Exatamente. Quer dizer, o B, não lembro o B se ele é positivo, o B não é positivo, né? Então, o sinal desse termo vai depender do sinal do B. Tá? Uhum. Se B for positivo, esse termo é negativo. Se B for negativo, esse termo é positivo. Então, assim, só que isso tem que valer para... lembrando que esses A, B e C não dependem do vetor, né? Eles são o mesmo para todos os vetores. Né? Então, por exemplo, esse fato em que C é positivo vai valer para todos. Né? Então, analisando isso aqui, você vai ver que essa quantidade aqui vai ser positiva para qualquer sinal de V1 e V2 e tal, quando esta condição for satisfeita. Vai ter que chegar. Não, mas ali a gente já tem, né? A gente já tem. Assim, vocês usam esse fato aqui para mostrar que isso aqui vai ser positivo, sempre que esse V não é um vetor nulo. Né? Supondo Ok. também que ambas as coordenadas sejam diferentes de zero
tá? Porque se uma for zero, a gente já sabe que daí esse termo se anula, né? Não aparece mais o B. Isso. Então, assim, as duas componentes são diferentes de zero, mas uma pode ser um sinal, a outra pode ter o mesmo sinal, ou o sinal contrário, assim, tem diversas combinações. Vocês vão analisar isso e ver que esta condição aqui garante que em todos os casos esse termo é positivo. Beleza. Tá? Que mais? Deixa eu ver. O jeito mais fácil de notar de onde que surge aquela condição é notar o seguinte. Vou começar um pouco além do que eu esperava aqui, mas é porque é legal essas coisas. Bom, primeiro, olhando essa expressão aqui, se aqui fosse o quê? Raiz de C? Raiz de C sobre A, acho. Isso aqui seria a forma de uma soma de números ao quadrado, né? Porque primeiro termo ao quadrado, mas esquece os A, B e C. Se A, B e C fosse tudo igual a 1, seria primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, assim, só precisa dar um jeito desses A, B e C aqui incorporar no meio desse. Exatamente. É verdade. Então, eu vi ali, dá pra juntar, mas não dá por causa dessas constantes. Então, se a gente fizer com que elas dê pra se juntar, né? Exato, esse é o esquema. Assim, vou dar mais um pequeno passo aqui, para este termo aqui. Agora eu não lembro se vai ser com mais ou com menos aqui que fica melhor, eu acho que é com mais. Para esse termo aqui ser uma soma de quadrados, a gente tem que somar o termo duas vezes. Módulo. Não vou escrever o módulo só para ficar igualzinho agora. 1, 2. É duas vezes o primeiro. O primeiro aqui vai ter que ter uma raiz de A e uma raiz de C. Esquecendo o módulo aqui, porque eu estou fazendo um negócio bem rápido, se quiser uma análise mais detalhada disso, mas é isso aqui, né? Deixa eu pôr o raiz de A ali junto com o outro termo, fica melhor. Separar aqui. Esse aqui é o... Agora sim, né? V1 raiz de A ao quadrado dá isso aqui. Mais duas vezes V1 raiz de A vezes V2 raiz de C mais V2 raiz de C ao quadrado, que dá esse termo aqui, né? Ok? Isso. Então eu pego isso aqui, se eu adicionei isso aqui, vai aqui. Só que olha o que acontece. V1 e V2 vem junto aqui. Então, este primeiro termo aqui, isso aqui é uma soma de quadrados. Né? Então, de quadrados não, é um quadrado e uma soma. Né? Opa, apaguei coisa demais. Esse termo aqui nunca é negativo. Tá? E se V1 e V2 são componentes de um vetor que não é nulo, isso aqui sempre é positivo. Ok? Ok. E o que resta aqui? Bom, a gente pode pôr 2V1 e V2 em evidência, né? Eu vou pôr o C aqui junto. Bom, isso aqui sempre é positivo. Mas isso aqui? Bom, por hipótese, AC é maior que B ao quadrado. Assim, ou eu errei algum sinal aqui no meio, ou aqui... Não, acho que eu devia ter trocado, feito com mais e com menos aqui.
colocado menos aqui. É Não, isso? mas pra mim tá certo, professor. Tá certo, né? Vai zerar ele, não vai? Na verdade vai ficar negativo, era para ficar positivo. Tá? É porque assim, aqui eu tenho uma escolha e aqui eu considerei que tudo era positivo e tal, tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada. Eu acho que tá? Porque aqui, ó, na hora que eu mas de qualquer forma ainda tá certo isso aqui, né? Isso aqui tá certo. Tá, então pera lá, deixa eu pensar aqui. Se eu trocar aqui para menos, aqui vira mais. Isso. Daí o quadrado vira menos. Aqui vira menos. E aqui vira mais. Isso, acho que é isso. Acho que é isso aí. Não, é isso aí. Porque daí, beleza, daí isso aqui agora, ele é não negativo, ele pode ser zero. Exatamente. Este termo aqui, ele é É maior B. do que B, certo? Independentemente Ah, dos, ok. assim, Tem que independentemente tirar do a raiz dos sinal dois de B, lados. né? Então isso É. aqui é positivo, né? Mesmo que B seja negativo, esse termo é positivo. Ok. Por causa da condição, que AC é maior do que B ao quadrado. Tá? Então, aqui só falta a questão de V1 e V2 terem sinais contrários. O que acontece? Porque se eles tiverem sinais contrários, isso aqui pode ser negativo ainda, né? Se V1 e V2 têm sinais contrários, esse termo nunca é zero. Exato. Ele é sempre positivo. Né? Então, assim, daí você precisa fazer uma análise um pouco mais profunda para concluir que uma coisa sempre vai compensar a outra. Né? Mas essencialmente é isso, né? Você vê que você vai usar aquela condição nesse tipo de análise. Aham. Tá? Assim, quando V1 e V2 têm o mesmo sinal, aí ok, isso aqui é sempre positivo. Quando eles têm sinais contrários, talvez se eu tivesse escrito do outro jeito, daí... Ó, se eles têm sinais contrários, a gente escreve daquele outro jeito, daquele primeiro jeito que eu tinha escrito. Mais e com menos. Vocês têm sinais contrários? Né? Sim, se eles têm o mesmo sinal, a gente usa essa daqui. Se eles têm sinais contrários, a Ah, gente usa essa, né? aham, Aí tá garantido. Sempre é positivo, né? Ou seja, é a aham. mesma expressão, né? É É só a um jeito mesma, da é a gente mesma. verificar que sempre é positivo para qualquer V1 e V2. Isso. Tá? Bom, daí depois vocês veem lá se eu não cometi nenhum erro aqui no momento aqui. Que da Mas hora. aparentemente é isso, né? Aham. Porque assim, é o mesmo vetor, né? Tanto faz assim ou assim. Só que daí se V1 e V2 têm o mesmo sinal, é mais conveniente escrever de um jeito, pra gente perceber que é positivo. Se tem sinais contrários, é mais conveniente escrever do outro. Mas sempre vai ser positivo, né? Ok. Ah, beleza. Beleza? Aham. E daí, tem mais uma lá, professor, que eu queria perguntar também uma coisa? Tá, deixa eu ir agora para uma que a Ah, beleza. Emmanuelle Camille, nome francês, me perguntou. Aham. Assim, ela me perguntou um de transformações lineares. É, esses aí tão tensos. É, ela assim, ela não falou nenhum específico, mas ela falou assim que ela não sabia como generalizar o conceito de transformação linear, pelo que eu entendi que ela escreveu, porque assim, é difícil quando a pessoa escreve um texto num e-mail, né, perguntando, e ela não pode assistir a aula ao vivo.
Aí assim, eu não sei exatamente qual que é a dúvida dela, mas eu vou fazer um aqui de transformações lineares. Ok. Um da lista aqui. Da lista. É bom, é da lista e um daqui, né? Cadê a lista? Ah, eu tô com a lista aberta aqui. Tá, aqui na lista tá. Assim, no questionário só tem as perguntas aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Associado. Então, esse símbolo aqui não dá nem para saber do que se trata, né? Ah, eu ia perguntar isso também. Pois é, mas Que é isso esse negócio do tudo interno? tá definido na lista aqui, né? Ah, Porque assim, todos os exercícios foram tirados da lista, né? Então, ó, por exemplo, esse aqui, esse exercício da lista. Ó. Se x e y pertencentes a Rn são não nulos, o ângulo entre x e y denotado dessa forma aqui, ó, eu achei que era isso mesmo. é definido assim. Assim, tudo mais que a gente precisa está definido na lista. Por exemplo, transformação linear que preserva a norma, que preserva o produto interno e tal. Inclusive, tem dois desses aí. Tem um que Uhum. é. Ó, na verdade, assim, o da lista tinha um que era um de equivalente, eu separei em dois aqui, né? Não, se uma transformação linear T preserva o produto interno, então T preserva a norma. E outra é Com a recíproca, né? a recíproca. Se uma transformação linear preserva a norma, então ela preserva o produto interno. Essa aqui é mais difícil. Essa aqui não é imediata. Assim, Ah. eu vou fazer a mais fácil, que é mais fácil, deixa mais difícil para É, você. então, essa aí que eu ia perguntar. A qual? Isso. Essa A mais daqui mesmo? fácil. A mais fácil, pois é. Vamos começar É. pela mais fácil, então. Então, primeiro a gente vai lá na lista entender o que, que é, né? Que significa o que quer dizer uma transformação linear que preserva a norma? Significa isso aqui, ó. Ah, yeah, essa era a minha pergunta, professor. O que, que era isso? Você está definindo na lista. Era, não, essa transformação era do RN ao RN. Ah, tá. Porque a transformação ali era só do RN, né? Mas a gente não sabia pra onde que ia. Sim, tem razão. É, essa era a minha dúvida. Mas assim, deixa eu ver se faz. Não faz sentido Eu ia falar, falar em preservar só norma, nem isso, em isso que eu ia preservar falar. produto interno se for em outro espaço, né? É, então, isso que eu ia perguntar pro senhor. Mas não faz. Tem que ser sempre o Ok. mesmo. Na verdade, é um operador Hum. linear sempre isso. Então, tá. Vamos fazer aqui. E reserva a norma quando t de x, a norma de t de x é igual a norma de x para todo x. Assim, mais geralmente seria de qualquer espaço vetorial que a gente está lidando. Opa. Aqui é no Rn. E E reserva produto interno quando produto interno de t de x, t de y, xy para todos xy do Rn. Então, qual que eu vou fazer? Vou fazer a fácil. A fácil é essa aqui, né? C preserva o produto interno, então preserva a norma. Então, vamos escrever aqui. Mostraremos que se T reserva produto interno, então T reserva a norma. Tudo isso aqui, segundo o questionário, aqui é o produto interno canônico do RN, a norma a norma euclidiana advindo do produto interno canônico, ou seja, tudo o mais usual possível. Né? Uhum. Tá. Então, nós assumimos que vale isso aqui e queremos mostrar isso aqui. Mas assim, essa norma aqui que a gente está lidando é a norma euclidiana advinda do produto interno usual. Então, o que é isso aqui? Raiz do produto interno.
dx com x, né? Isso. Um de x com x, né? Do vetor que está aqui, né? Nesse caso, o vetor é t de x, né? Certo? Não? Tá. Fazer um passo antes aqui. Então, a norma x, daí é aquilo que você falou, né? Produto interno, raiz quadrada do produto interno de x com x, certo? Certo, uhum. O que é a norma de t de x? Tem que ser a raiz do produto interno de t de x com ele mesmo. Ok, uhum. Lembrando que t de x é um vetor do Rn, né? T é uma transformação, mas t de x é um vetor. Não, beleza, uhum. É a transformação como vetor, já, né? Isso aqui é o vetor. Igual que a gente denota em funções numéricas lá. F é a função, mas f de x é um número. Uhum. É a mesma coisa Beleza. aqui. T é uma transformação, t de x é um vetor. Então é isso aqui. Bom, mas por hipótese, essa transformação preserva o produto interno, né? Então, se preserva o produto interno, basta tirar os t's daqui, ó. Isso aqui é norma x. Demonstrou que toda vez que uma transformação preserva o produto interno, preserva a norma. Então, na verdade, o que faltou foi só aquela informaçãozinha ali, né? Isso. Isso. Senão acho que dá pra fazer, meu. Sim. Mas assim, como eu disse, é que assim, Beleza. talvez eu não comentei isso com vocês, mas assim, eu comentei que eu tirei todos os exercícios da lista, né? Então, assim, toda informação que extra, que tá faltando símbolo, que você não conhece, definição e tal, tá tudo na lista, né? São todos os exercícios da lista. Beleza, acho que eu tenho esse livro aí. Tem o quê? Esse livro aí. Mas não é livro, é a lista. A lista que eu passei pra vocês. Mas não é o livro do Elmo? Alguns exercícios são do Elon, mas nem todos. Não, pera, mas é a lista que o professor passou pra gente? Qual lista que você disse Passei que uma você lista de passou? exercício. Que é a lista de exercício. Caraca, eu não vi. Como que não? Você até me fez perguntas dela? Fiz? Não lembro. Sim, ó, aqui a primeira, ó. Primeira pergunta, você lembra que você fez? É Ó, lembra? Você verdade. perguntou essa daqui, Nossa, essa daí tava tensa. essa daqui, Aham. lembra? Então, ó, Essa tá tudo daí, aqui, aham. ó. Ó, aqui, ó, transformação que preserva a norma e tal. Ok. É que assim, como eu falei pra Nossa, vocês. aquelas primeiras ali são muito difíceis, essas aí são mais fáceis. Então, como eu falei pra vocês, vocês não precisavam fazer a lista, mas ia ajudar vocês. Ó, de fato, sim. É Algumas das verdade. dúvidas de vocês teriam, assim, pelo menos Não, surgido beleza. antes, né? Se vocês tivessem feito a lista É. antes do dia de entregar o questionário. E assim, não são todos os exercícios da lista que estão no questionário. O Alguns. que mata. Aqueles primeiros são muito difíceis. Deve ser se assustou e nem foi pra frente. Exatamente. Esse aqui é bem complicado. Quer dizer, não é complicado, é trabalhoso esse aqui. É? Grand Schmidt. Mas é Parece ser extremamente mesmo. importante. É como você constrói uma base ortonormal se você não. Assim, vamos supor que você tem uma base. Ah, não, isso daí a gente já viu. Ah, a gente já tá vendo em álgebra linear isso daí. Ah, vocês estão construindo isso aqui? Aham, estamos construindo, aham. Ah, então é só Você copiar. pega a projeção do vetor, né? E daí Pega o quê? você. Deu uma A cortada. projeção Ah, do isso, vetor, exatamente. É isso aqui, ó. tá Cadê a ligado? projeção? Aqui, é... Você pega o coeficiente aqui tá de Fourier, né? normalizado. Ó, daí aqui, ó. Você subtrai a projeção do que você já normalizou. Isso. E É, daí perfeito. você multiplica pelo sinal contrário, né? Pra ele voltar, né? É isso, né? Você pega a projeção e daí você multiplica pelo sinal contrário pra ele voltar. Ah, sim, é que então, é esse sinal aqui, você diz. Isso, é. É, assim, é porque você subtrai a projeção por exemplo, do teu segundo vetor, você subtrai a projeção dele do primeiro que você já normalizou. Daí para Isso, sobrar é. só o que não tem nada, nenhuma componente na. Aí você normaliza esse teu segundo vetor. No terceiro vetor, É isso, você tá faz isso de novo, normaliza. só que você faz com os dois, né? Subtrai a É. componente do primeiro, subtrai do segundo e normaliza. Esse é o procedimento. Aham.
A gente tava vendo isso daí. Ah, então, é só copiar, ó. Você vai ganhar ganhar uns Tem pontos aí. tem o coeficiente de Fourier, né? Que ele usa também. É, Esse que ele multiplica o segundo vetor, esse que a aqui gente se tava chama de vendo lá. coeficiente de Fourier. É. Esse Fourier produto interno. apresentou esse coeficiente. É, o que multiplica o vetor V1, no caso. Hum, Ele é um produto interno dividido pela norma ao quadrado, ou o produto interno do x com x, algo assim. Aí, no caso, seria de produto interno de V1 com V1, dividido pelo produto interno de V1 com V1. Eu não sei porque não tá aí, no caso. Não, Deve ser isso diferente. isso eu acho que é esse pedaço aqui, ó. Que é o que faz normalizar o vetor. Ah, ok. Porque se você fizer o procedimento sem essa etapa, você aplica o algoritmo. Ó. Sem essa etapa, você consegue uma base ortogonal, mas não ortonormal. Isso. Então, a gente tava fazendo a ortonormalização no final. A Ah, vocês normalização, no faziam, caso. faziam tudo ortogonal e Isso, depois exatamente. normalizavam. Não, pode Depois ser também. normalizava, É. exatamente. Isso Só que a aqui, gente usava outro, no caso. outro que é? Outro coeficiente ali, que nem o professor falou. Eu acho que, bom, é estranho. É assim, não tem como utilizar outro. Esse aqui o que é? Ó, a Eu acho que. norma elevada a menos um. Quando a gente está no a norma euclidiana, usual lá e Ah, tal, isso aqui vai ser raiz de produto interno de um com um nossa, é isso aí no, mesmo, ó. no Porque esse denominador. V1, aham, exatamente. Esse V1 vai estar ali com o produto interno de um com o V2, né? Vai substituir ali. Isso. Aham. Ah, é Aqui. isso aí mesmo, tá certo. É. Então, a gente fazia diferente, a gente só fazia. Era Orto- assim, né? Mas era mais explícito, né? Só. assim, você pode fazer assim também. Inclusive, eu acho que é que tanto faz, né? É, Acho que talvez, assim, didaticamente é melhor fazer um processo de ortogonalização e ao final normalizar tudo. Porque assim, se você tem uma base ortogonal, assim, sempre é possível obter uma base ortonormal a partir de uma base ortogonal. Basta normalizar todos os vetores da é, base. Então, assim, é isso. Você exatamente. faz o processo de ortogonalização e depois normaliza tudo. Acho que É, didaticamente é mais fácil. Aqui tem mais etapas, a cada vez você tira, subtrai as projeções, normaliza, depois pega outro vetor, subtrai as projeções, normaliza. isso. Então, você está sempre normalizando ao longo do caminho, no final já sai uma base ortonormal. Beleza. Mas assim, é equivalente a esse processo que vocês estão vendo lá, que me parece Isso. uma entidade. Então, e o coeficiente de Fourier seria o produto interno de um com V2, com V1 ali, sobre a norma do um. Acho que seria isso aí, Ah, tá, entendi. entendeu? Aqui, substituindo o V1 aqui por isso aqui, Isso, né? exatamente. Uhum, beleza. Esse seria o coeficiente de Fourier, seria Eu não essa conhecia fração. essa terminologia, mas Ele parece que ele achou isso antes, daí parece que depois começaram a fazer essa retornalização ali. hum, legal. Então, ó, então você tem mais um exercício praticamente feito. Os outros são tudo facinhos, mas assim, acho que um dos mais difíceis é a recíproca desse que eu fiz aqui, porque isso aqui é muito fácil, né? Em 3 linhas você faz. O outro também você faz muito rápido, só que não parece ser possível, assim, pelo menos intuitivamente para mim não tem nada a ver, assim, né? Ah, Preservar ok, a norma intuitivamente. implicar em preservar o produto interno, assim. Não, o que tem a ver? Hum, Assim, para mim não é intuitivo, mas é possível. E muito fácil aham. também. Quer dizer, fácil depois que você sabe o caminho, né? É verdade. Esse aqui, Isso é verdade. esse aqui não, esse aqui Ó, é vendo o fácil. professor fazer é muito fácil, mas Não, quando mas eu esse fui aqui é tentar. fácil, assim, só usa a definição das coisas, né? Muito fácil. É. Não, beleza, professor, é só Três, isso. 3 linhas. Por mim é só isso. Então, daí a Emmanuelle Camille, assim, depois, se ela continuar com dúvida, ela me escreve lá, os outros alunos também que não estão podendo acompanhar de maneira síncrona. Essa última aí, professor, essa daí, ó. Essa daqui? Matriz canônica mostra que T preserva o ângulo. Não, não era essa, era uma igual a essa, que é um pouco diferente. Vai pra cima aí. Vai pra baixo, no caso. Não, é do questionário, você diz. Isso. Eu vi aqui no questionário essa agora há pouco. Aquela ali, ó. Aqui. Se testa se é uma matriz canônica, mostra que T preserva o ângulo. O que Ah, significa preservar o ângulo?
Então, isso que eu pensei, significa que todos os vetores serão autovetores, né? Todos os vetores. Não, Então, não. Ó, tá escrito aqui, ó, preserva o uma ângulo. transformação linear. Tá na lista também, né? Que vocês têm que Hum, estudar a lista. Eu não mando a lista à toa para vocês. Ó. Tá. Preserva o ângulo C para todos os vetores x e y não nulo. Essa relação é satisfeita. O que é isso aqui? Isso aqui é o ângulo entre t de x e t de y. Isso aqui é o ângulo entre x e y. Ok. Então, assim, preserva o ângulo significa que se você tem dois vetores que formam um ângulo entre eles, você aplica a transformação nos dois, assim, não sei o que acontece com os vetores, tá? Pode esticar, pode inverter, mas o ângulo entre eles Ah, não muda, entendi. Entendi. Então é verdade, não é todos vetores, não. Entendi. Você tá? pode esticar, mas o ângulo é preservado. O ângulo entre os dois vetores, no caso. É, É verdade. assim, o que a transformação vai fazer vai depender da transformação em si, né? Pode ser que ele estique, inverta, rode, deixe igual, sei É, lá o que vai fazer, mas uma coisa que ela não mexe é o ângulo entre os dois, entre quaisquer dois. beleza. Muito legal isso. Tá, mas essa operação aí não tem o que fazer, né? Isso daí? Essas contas aí, no caso, que ele faz o ângulo de TX, TY é igual ao ângulo de XY. Hum. Você, você só assume que isso daí, né? Essa é a definição Não de tem. preservar ângulo. Né? Só que, por exemplo, no questionário lá tá o seguinte, ó. Você tem essa transformação aqui dado por essa transformação aqui, mostre que ela preserva o ângulo. Então, no caso, o que a gente tentou fazer é o seguinte: a gente pegou essa transformação, a gente pegou um vetor na R2, que seria o vetor XY, Uhum. colocamos em uma matriz e multiplicamos por essa matriz, né? Certo. E daí? E esse vetor multiplicado pela matriz vai ser o vetor transformado, né? Certo. TV, no caso. Beleza. E daí? Então, esse TTV. Ah, a gente tem um vetor múltiplo, então. A gente precisa de outro, né? Exatamente, isso que eu ia falar agora. Vocês calcularam x, calcularam t de x. Vocês precisam de Fizemos um um outro só. vetor genérico y. Primeiro você tem que calcular o ângulo entre os dois, x e y, antes de transformar. Depois Ah, ok. transforma x, transforma y e calcula o ângulo de Para novo. calcular o ângulo, usa aquela ali em cima, ali daí, no caso. Usa isso A daqui, ó. cosseno. A cosseno, né? É, Beleza, beleza. entendeu? Beleza. Mais alguma questão da É. lista? Não, só isso. Valeu por tomar 40 minutos da sua aula. Não, Estamos aqui para isso. 1 hora, no caso. Ai, ai. Então, assim, eu aumentei uns dias ali. Valeu, eu não ia conseguir entregar hoje mesmo. Assim, até o fim da Eu disciplina. comecei a fazer. Fui Pode falar. cagada. Não, eu fiz cagada, né? Eu achei que. Eu olhei a lista de cima e falei, nossa, tá facinho. Daí, quando eu tava tentando fazer com o Natan, a gente ficava se parando e não conseguia terminar. Daí, deu ruim até hoje. Então, assim, eu não. Eu mudei aqui a data, assim, só para ter um impacto psicológico em você, assim, porque assim, tanto faz, assim, tipo, até o dia que eu for corrigir, e essa lista eu vou ter, esse questionário eu vou ter que corrigir, porque é tudo demonstração, não tem jeito, né? Porque, assim, nas outras disciplinas eu coloco de alternativa, mas como é que eu vou pôr alternativa ali de mostre que tal coisa? Não tem jeito, né? Eu tenho que corrigir. Aí, assim, até o dia que eu corrigir, tanto, inclusive nas outras, que é de marcar X também, tipo, por exemplo, vence hoje lá, expira hoje o dia lá, mas eu não tiro, deixo ali. Se o aluno responder amanhã, depois, semana que vem, beleza. Até o dia que eu fechar a nota do semestre, e no caso da disciplina vai ser a nota final, porque só tem um semestre, né? Pra mim meio que tanto faz, né? Assim, eu Entendi, só cara. aconselho que vocês vão fazendo conforme a data que eu vou colocando ali, né? E sabendo que a partir da data que vence, eu me reservo o direito a um dia bloquear lá para não aceitar mais as respostas. Mas assim, raramente eu. Acho que eu nunca fiz isso, mas existe essa possibilidade. Então, Como tem tipo. assim? Por exemplo, tava. Eu trabalho, é 28 de julho, tá aberto ainda. Vocês podem. Se alguém não entregou, eu nem vi quem entregou, não. Se alguém não entregou, no princípio agora ainda pode entregar. Mas daí vamos ver quantos entregaram aqui.
4. Falta um, ó. Por exemplo, tem um que alguém não entregou aí. Aí, Deve ser aquela menina lá, né? Que a gente não sabe. a Emanuele Camille. Não, a outra, a mulher que a mãe tá fazendo, né? Tem uma outra lá que ninguém conhece. É, Acho que então ela talvez seja ela. não faz essa matéria. Não sei. Mas daí, por exemplo, vamos supor que seja ela ou seja outra pessoa, não sei. Vai lá e entrega aqui, beleza. Não tem diferença, não tem diferença na nota e tudo. Só que, sei lá, se amanhã eu resolver, tem que corrigir o primeiro trabalho lá. Aí eu bloqueio isso Ah, aqui entendi. e assim, é de acordo meio que com a minha disposição de querer resolver isso aqui. Então você Ah, sabe beleza. assim que passou da data, a qualquer momento, a partir do momento que eu decidi corrigir, daí ninguém entrega mais. Entendi. E Não, assim, beleza. eu nunca Justo. decido corrigir antes da data final. Mas, ó, a gente já passou aí umas 2 semanas da entrega do trabalho e eu ainda não corrigi. Então a pessoa ainda não precisava, você não precisava ter corrido para entregar naquele dia lá, exceto pelo fato que eu podia no dia seguinte já ter resolvido corrigir, né? Então, assim, vocês nunca Aham. sabem, mas em princípio tem como é que eu digo assim, uma margem de erro aí para vocês entregarem Não, depois. beleza. Aham. Assim, como eu disse, não se fiem muito nisso, assim. É só uma questão de que, a partir do momento que eu corrigi, aí não tem muito sentido, né, de eu deixar a pessoa entregar depois, né. Mas, em princípio, por exemplo, aqueles questionários que esses de vocês vou ter que corrigir, como eu disse, pelo menos esse primeiro aí. Mas os Aham. das outras disciplinas, que é de marcar X lá, dizer qual que é a resposta certa, aí, tipo, é corrigido, tipo, automaticamente. Eu coloco lá qual que é a Ah, resposta certa e o questionário corrige. Daí, para mim, tanto faz se a pessoa responde no dia ou deixa para fazer tudo no último dia da disciplina. Que é uma coisa aham. que eu não aconselho fazer, mas, né, porque simplesmente não dá É. tempo, né? Igual vocês, né? Exato. Se forem fazer o trabalho hoje, meio que não conseguiram, né? É. Então, assim, como eu disse, fiquem, não se desesperem em relação a isso, assim, não é acabou o prazo ali no horário, fechou a entrega. Não. Mas saibam que depois da entrega, a qualquer momento eu posso ter que resolver corrigir essa desgraceira de Não, beleza. trabalharada aí. Assim, dar É, vai se aula é ferrar muito quando você for legal. corrigir. Oi? Você vai se ferrar quando você for corrigir tudo. Então, É assim, dar muito aula é bom. muito legal, preparar essa disciplina é muito legal, mas daí, tipo, ter que corrigir tudo esses, quantas questões tem em cada questionário aqui, quantos Verdade. alunos tem, enfim. Há um trabalho miserável. Mas, enfim, estamos aí para isso também, né? Não é a parte legal, mas são ossos do ofício. Você mora onde, professor? Que tá 22 graus aí? Como é que pode? Você tá errado, né? Então, eu acho que ele tá, às vezes ele denota em outro lugar, deixa eu ver em que lugar que ele tá achando aqui. Acho Eu que ele não vai sei atualizar desligar aí. essa desgraça, né? Aqui tá 9? Ele diz que eu tô em Telemaco Borba, então... Nossa, não é possível que esteja calor também. Talvez seja, mas eu não tô lá. Então, E a pessoa usa o Wolfram Alpha também, né? sim. Esse é bom demais. Eu nunca usei com vocês? Pra fazer uma conta? É, Qualquer, não? não, nunca usou. É, Esse é muito bom. sim. Eu uso ele às vezes. É, tem. Tem um Wolfram Cloud também, não sei se você já viu. Não, nunca vi. Só que dele é mais técnico. Tipo, esse Wolfram Alpha, O ruim é assim, escrever no Wolfram Alpha. então, no Wolfram Cloud, ele. Sabe aquele. Acho que é o Matemática, né? Que é do Wolfram. Aquele programa? Ah, Conhece? não, não conheço. Assim, é um dos grandes programas de fazer conta, é o Matemática. Daí tem essa versão online gratuita, que é o Wolfram Alpha, e o Wolfram Cloud é tipo uma matemática na nuvem. Só que daí você tem que Aham, escrever igual na matemática. Porque assim, no Wolfram Alpha você pode escrever mais ou menos, ele meio que entende, assim, dependendo, né? isso. No Wolfram Cloud, não. Só que ele faz coisas muito mais complexas. Por exemplo, ele faz animação, por exemplo, você pega, sei lá, a propagação de uma onda, assim, ele faz. Se você faz, tipo, a programação tudo certinho, assim, e tal. Entendi. Aham. É, tem um que eu uso que é o Math Exchange. Não sei se você já viu. Mas ele, assim, é no celular. Ele, quando eu coloco a conta lá, ele me dá.
se possível, né? Se o computador conseguir calcular, ele me dá a resposta. Se não, ele me dá artigos parecidos ou até iguais da galera perguntando em fórum da Meta Exchange, que é um site. Daí a Sim. galera tá lá perguntando em Esse fórum, site eu sempre tem conheço. uns experts, sempre tem uns experts lá que respondem, né? Que legal. Daí é bem da hora. Vou procurar depois. Pois é. Enfim, vamos então pra aula, né? Depois de uma hora Bora. dela. Que eu já nem sei mais o que era a aula hoje. Outra coisa, professor, tem também um calculadora de integral e de derivada que é online, que é muito boa, dá até o gráfico da derivada da integral. Nesse Math Exchange? Não, são dois sites diferentes. É só pesquisar assim, integral calculator. É gringo, né? E você acha, Uhum. é muito bom. Então, é tudo com passo a passo, tudo grátis ainda. Legal. Não sei como é que a galera de cálculo 1 não aprendeu isso daí. Então, quando eu estudei cálculo 1, eu não tinha essas coisas, né? Mas assim, eu não sou contrário a usar, depois que você aprende o que está fazendo. Né? Porque assim, por exemplo, se eu vou fazer uma conta ali, sei lá, mesmo a conta de mais e menos, eu sei fazer conta de mais e menos, né? Só que a calculadora faz uma margem de erro menor do que eu e bem mais rápido, né? Então, por que eu vou ficar fazendo conta no papel? Mesma coisa para Exatamente. derivar, integrar. Se eu sei É, derivar, eu uso lá para vai. ter uma resposta mais rápida do que eu fazendo, né? Se eu não Isso. sei, eu uso lá para eu ver, tá, então essa resposta, como é que chegamos nela, né? Às vezes eu uso para calcular integral, sabe? Tipo, tem uma integral que eu não sei a resposta, eu coloco lá, por exemplo, no Wolfram Alpha, ele dá a primitiva do integrando. Daí eu consigo mostrar Aham. que aquela de fato é a primitiva, porque é só derivar aquela, e daí eu confiro. Exatamente. É, O que é errado é você só fazer, pausar, né? só usar, pelo menos na minha visão, né? Eu também acho. E hoje em dia a gente tem todo o conhecimento da humanidade a um clique. Então não tem por que não usar. Inclusive, os antigos matemáticos lá diziam que era uma coisa assim, né, tipo, porque eles viviam calculando basicamente os métodos numéricos que a gente tem hoje em dia. Assim, eles foram desenvolvidos lá por Jacob, Gauss, né? Uhum. Tá, eles não tinham computador, eles tinham que ficar calculando, né? Calcula, faz um Cara, muito passo. foda, né? Então, é um trabalho. Assim, é um trabalho braçal, não é intelectual. Né? Intelectual é entender, desenvolver o método e tal. É. Mas aplicar é um serviço de escravo, né? É. Eles achavam isso, tipo, um dia vai existir alguém uma vez, pelo menos tem uma anedota que alguém falou que um desses antigos falou, um dia vão inventar um mecanismo que faça todas essas contas. Então, eu ficava pensando quando eu aprendi cálculo, quando eu tava na aula de cálculo 2, a gente calculava uma integral de linha que, na época, né, quando a gente tava aprendendo, eu perguntava pro professor, "Senhor, mas o que que é isso, né? O que que essa integral quer dizer?" E daí o professor, ele não sabia responder, sabe, direito. Uhum. Ele falava, é só uma integral. Eu falava, não, isso tá muito errado, eu quero saber o que que eu tô calculando. Porque a gente só aprendeu a calcular, sabe? Integral de linha. Eu Sim. queria entender o que estava acontecendo ali. Então, Daí eu ó, fui ver os vídeos. eu tenho uma boa notícia para você aqui. Tu vai ver integral de linha? É isso que você queria ver? Ai, ó, integral de linha em campo vetorial. Isso daí é da hora. Ó, nós estamos quase lá, ó. Não, foi quando eu aprendi pela primeira vez isso, né? Mas eu vi Ah, de tá. novo Depois você em aprendeu. análise complexa. Ah, tá. Ah, tá. Não, então agora já sabe. É mais ou Não, menos. a Não gente tá vamos, aqui, não ó. vamos. Saiu uma palavra muito forte. Sei. Então a gente tá quase lá, ó. Depois que a gente terminar o que a gente tá vendo, tem o teorema da função implícita, Hum, multiplicador de Lagrange, e já vamos começar nisso. não, beleza. Esse multiplicador de Lagrange é aquele delta para baixo? Delta para baixo, como assim? De ponta cabeça, no caso? Você diz este símbolo aqui? Um triângulo de ponta cabeça? É, isso daí. Eu nunca vi denotado assim. Eu já vi Mas denotado com o delta mesmo. É assim, esse aí de cabeça para baixo. Mas, enfim,
multiplicador de Lagrange, ele é muito utilizado em física quando a gente tem sistemas vinculados. Por exemplo, o que é um sistema vinculado? Você deve ter visto lá em problemas de otimização, lá em cálculo 1. Por exemplo, você tem, sei lá, você deve ter visto o problema de uma lata cilíndrica, que é um problema clássico, que... Tinha da lata, tinha do retângulo, né? Quer dizer, o Isso, paralelepípedo. exatamente. Então, por exemplo, o da lata cilíndrica. Você tem lá que, em princípio, seria duas variáveis para descrever uma lata cilíndrica, né? O raio da base e a altura da lata, certo? Isso, exato. Só que quando você fixa o volume da lata, essas duas variáveis são vinculadas. Se você aumenta a altura, tem que diminuir o raio, senão você muda o volume. Se você aumenta o raio, você tem que diminuir a altura, senão você muda o volume também. Então, assim, elas são vinculadas. Então, esse é um... Então, em princípio, tem um problema de duas variáveis, que é a altura e raio da base, mas você tem um vínculo relacionando essas duas variáveis. No caso, o vínculo é o volume. Uma proporção, no caso? Assim, é uma equação que relaciona as duas, faz uma virar função da outra. Né? Isso que é o multiplicador de Lagrange? O multiplicador de Lagrange, ele é utilizado para resolver problemas desse tipo. Né? Quando você tem relações entre as variáveis de um problema. Né? Nesse caso, por exemplo, você está descrevendo a área da lata, ela depende de duas variáveis, só que as duas variáveis elas são vinculadas. Você pode escrever isso por multiplicador de Lagrange. Entendi. A gente está quase lá, a gente vai chegar lá. Se a gente for para frente. Vamos ver onde é que tá. Tá. Podemos ir para frente ou tem mais alguma? Não, pode ir. Não, assim, pode perguntar. Né? Beleza. Aqui. Temos até começo de outubro pra gente ver tudo aí. Né? É muito legal essa disciplina, é uma das mais legais que eu já ensinei. Da hora. Tá, vamos lá. Nós vimos na aula de ontem, começamos a ver, na verdade, pontos críticos. Nós estudamos, em particular, a segunda diferencial de uma função, que a gente chamou de forma hessiana. E nós entendemos essa forma hessiana como uma forma quadrática, que uma forma quadrática é uma função do Rn em R, que associa um vetor do Rn a esse número aqui. Esses V e Vj são os componentes do vetor V, o H são os coeficientes dessa somatória. E esses coeficientes aqui, existem n quadrado deles, eles formam uma matriz. Essa matriz é simétrica. Então isso é uma forma quadrática. Função do Rn em R, que associa um vetor, um número como este, sendo que a matriz formada pelos coeficientes é uma matriz simétrica. Em outras palavras, significa que se trocar os índices aqui desse coeficiente H, não muda o valor dele. E aí a forma hessiana, ela aplicada num vetor V do Rn, por definição, né, como a gente está igualando a forma hessiana, a gente está dizendo que a forma hessiana é a segunda diferencial de f, no caso aqui no ponto x, então resulta nesse número. Aqui estão as componentes do vetor v, e os coeficientes daquela matriz são esses daqui, são os derivados parciais de segunda ordem da função f, calculados no ponto x. Isso aqui é uma forma quadrática, porque o teorema de Schwarz garante que essas funções aqui, quando existe esse diferencial aqui, essas derivadas a gente pode trocar a ordem delas. Pode trocar a derivada com respeito a xj com a derivada com respeito a xi. Então, a matriz formada por essas derivadas é uma matriz simétrica,
e é chamada de matriz hessiana de f no ponto x. Nós vimos também a definição de ponto crítico de uma função. Então, nós temos uma função diferenciável, f de u em r. O ponto A do domínio de f é chamado ponto crítico de f quando diferencial de f no ponto A é zero. Daí nós analisamos o que é essa... dizer que a diferencial de f no ponto A é zero significa muitas coisas, né? Na verdade, tem muitas formas de a gente entender o que significa. A gente pode entender que o gradiente da função no ponto A é o vetor nulo, a gente pode entender que todos os derivados parciais de primeira ordem de f no ponto A são zero, a gente pode entender que derivada direcional de f no ponto A segundo qualquer vetor é zero. E nós vimos também que a definição de que uma função f tem um máximo local no ponto A, quando existe um delta positivo, tal que a norma de um vetor v ser menor do que delta implica que f de a mais v é menor do que ou igual a f de a, e vimos uma definição semelhante para mínimo local. Até onde que a gente viu? Acho que a gente viu até aqui a gente viu também. Então, se f tem um máximo local ou mínimo local no ponto A, então A é um ponto crítico de f. Nós vimos isso porque nós conseguimos definir n funções φ de t, como f de a mais t é i. E essas funções aqui são funções de uma variável. E pelo cálculo de funções de uma variável, nós sabemos que no ponto d máximo, se uma função é derivável no ponto d máximo, então a derivada dela vale zero. Transportando isso para f, isso significa que a iésima derivada parcial de f no ponto A vai ser zero. Como isso vale para todo i, significa que todas as derivadas parciais de primeira ordem da função são zero, ou seja, o diferencial de f no ponto A se anula. E essa é a definição de ponto crítico. A é um ponto crítico quando essa expressão vale. Estou meio com sede e eu deixei minha água. Depois eu tomo. Tá. Então, nós temos o seguinte. Se A é um ponto crítico, então o diferencial de f no ponto A vale zero. Agora nós analisamos a matriz hessiana dessa função, ou seja, a matriz dada pelas derivadas parciais de segunda ordem da função, calculada no ponto A. Se essa matriz for inversível, a gente diz que esse ponto crítico é não degenerado. Aqui eu não escrevi, mas caso contrário, a gente diz que ele é degenerado. Como nós conversamos na aula de ontem, né, isso tem um correspondente, uma generalização de um conceito que tem já em funções de uma variável. A primeira derivada de uma função de uma variável se anular, em princípio, não tem relação com a segunda derivada se anular. Existem funções que têm a primeira derivada nula num certo ponto e a segunda derivada não nula nesse ponto, e outras que têm a segunda derivada nula. Então, assim, o fato da primeira derivada se anular não tem a ver com a segunda derivada, num sentido geral, né? Vai ter a ver especificamente numa função. Quando você pega uma função específica, aí sim. Mas, então aqui para funções de várias variáveis, a gente tem essa nomenclatura. Quando diferencial de primeira ordem se anula num ponto A gente chama de ponto crítico, e aí a gente analisa a matriz hessiana da matriz nesse ponto.
Se a matriz for inversível, a gente diz que esse ponto crítico é não degenerado. Mas, mais uma vez, de modo geral, essa matriz hessiana não precisa ser inversível. Vai ter casos que vai ser, vai ter casos que não vai ser. Quando for inversível, o ponto crítico é dito não degenerado. E creio que foi aí que nós paramos na aula de ontem. Foi aí mesmo. Aí, tá. Então, vamos começar a aula de hoje, finalmente, com um teorema. Seja f uma função com componentes f1, f2 até fn, de u em Rn, sendo que cada função fi de u em R, para o i indo de 1 até n, é diferenciável no ponto A, que é domínio, que faz parte do domínio da função f, que é subconjunto do Rn. Antes de a gente prosseguir, vamos entender aqui. Então, esse u é um subconjunto do Rn, então f é uma função de n variáveis. Só que f é um vetor com n componentes, porque ele é um elemento f de calculada num ponto vai ser um vetor do Rn. Então, f é uma função que tem n componentes. Cada uma dessas componentes é uma função de n variáveis. Cada uma das funções são funções de variáveis? Isso. Porque, fi é de u em R. E u é um subconjunto do Rn. Então, cada uma das f's minúsculas são funções de n variáveis, e o f maiúsculo é a junção de todas. Né? Ele tem n componentes porque a imagem dele é um subconjunto do Rn. Beleza até aqui? Beleza. Então, se a matriz com n linhas e n colunas, chamada DH, dada por essa expressão aqui, derivada de fi em relação a xj no ponto A é inversível, então existe delta positivo tal que para todo x diferente de A que não dista de A um valor maior do que ou igual a delta, então f de x é diferente de f de A. Tá, então, aqui beleza, a gente só monta essa matriz. Essa matriz, o que ela é dada? Os índices de linha dela são dados pelos índices das componentes dessa função f aqui, e os índices de coluna são dados pelas variáveis. Lembrando que nós temos n funções f minúsculo, e n variáveis também. Então, isso aqui é uma matriz n por n. Se essa matriz for inversível, então acontece o seguinte. Existe pelo menos um delta positivo, tal que toda vez que x menos a em norma for menor do que delta, mas maior do que zero, nós temos que f de x é diferente de f de a. O que isso significa? Que vai existir pelo menos um delta tal que, se a gente pegar x próximo de a, mas diferente de a, e não igual nem mais distante do que delta, a distância entre x e a, nós temos que, se a gente calcular essa função f no ponto A e no ponto x, elas vão ser diferentes. Não importa quão próximo x seja de A. Ok. Assim, em princípio, isso aqui não tem nada de muito extraordinário, tá? E nem dá para entender por que a gente está vendo isso aqui, porque, afinal de contas, isso aqui não é nem a matriz hessiana, né? Mas isso vai ficar claro no teorema seguinte, que daí é quase que uma aplicação desse teorema aqui.
Ok. Então, assim, por enquanto tá meio abstrato, digamos assim, né, o que a gente tá fazendo aqui, mas assim, vai ter um motivo mais adiante. Tá, então, antes da gente demonstrar esse teorema, nós vamos ver um lema que a gente vai precisar para demonstrar esse teorema. O lema diz o seguinte: seja H de Rn em Rn uma transformação linear inversível. Então, existe um número C positivo, tal que a norma de Hx é maior do que ou igual a C vezes a norma de x para todo x do Rn. Ó, então, isso aqui é uma outra notação para... Não sei porque eu fico copiando essa do... Elas eu sempre mudo aqui. H de x, isso aqui é um vetor. H é uma transformação linear, mas H de x é um vetor do Rn, assim como x é um vetor do Rn também. Então, a norma desse vetor ela é maior do que ou igual ao número positivo C vezes a norma do x sem ser transformado por H. Ok? Ok. Aham. Então, a demonstração desse lema é o seguinte: basta nós tomarmos C igual a 1 sobre a norma do inverso de H. Eu já falo o que é a norma de inverso de H. Tá? Beleza. Porque assim, fica meio estranho, né? Porque H é uma transformação linear. Mas assim, tipo, não é tão estranho, porque nós vimos que existe uma correspondência entre transformações lineares e vetores, né? Então, existe uma norma de um... Se isso aqui é uma transformação linear, então ela pode ser entendida como um vetor, você pode calcular a norma de um vetor. Tá? Ok. Mas eu já defino com mais precisão o que a gente entende para essa norma de vetor, mas por enquanto, assim, a gente... E assim, não é nem a norma de H aqui, né? É a norma de inversa de H. Pois é. Então, por que a gente pode... Tá, assumindo a questão da norma, que eu já comento a seguir, por que a gente pode escrever isso aqui? Bom, primeiro porque, por hipótese do lema, essa transformação H é inversível. Então, existe a transformação H menos 1, a transformação inversa. Tá? Aham. E assim, se H é inversível, a inversa de H é inversível também. Porque a inversa da inversa de H é H. Beleza? Beleza. Então, assim, como H é inversível, nós temos que H não é a transformação nula. Existe uma transformação nula, né? Aquela que pega todo o vetor do Rn e associa ao vetor nulo do Rn. Uhum. Só que essa transformação não é inversível. Como H é inversível, H não é a transformação nula. Como a inversa de H também é inversível, a inversa de H tampouco é a transformação nula. Ok. E por propriedade de norma, nós temos que essa transformação nula aqui, ela é... Quando a gente entende o espaço das transformações lineares como um espaço vetorial, essa transformação nula é o vetor nulo, e a única norma que dá zero é a norma do vetor nulo. Então, se a inversa de H não é o vetor nulo, não é a transformação nula, então a norma do inverso de H não é zero. Beleza. Se ela não é zero, existe esse número aqui. E mais, se ela não é zero, ela é positiva. Então até vou escrever aqui maior do que zero. Significa que C é positivo também. Então assim, ó, a gente queria mostrar que existe um C positivo, isso aqui é um C positivo. Agora a gente só precisa mostrar que este número C satisfaz essa condição aqui. O que a gente faz? A gente começa calculando a norma de x. X pode ser escrito como a inversa de H atuando em H, atuando em X. Então, a norma de X Ok. é a norma da inversa de H atuando em H, atuando em X. Isso. Isso aqui, por
propriedade de norma é menor do que ou igual a norma da inversa de H, que multiplica a norma de H atuando em X. Isso daí não é desigualdade de Schwarz, não? Não. Porque a de Schwarz é do produto interno, né? É o de norma. Não, é do... associa Acho que norma é ao de produto norma. interno. Vamos ver lá. Associa Verdade. a norma com o produto interno. Então, preciso do produto interno. Já comento essa desigualdade também, tá? Tá. Então tá. Então aqui aparece a norma da inversa de H vezes a norma de H de X. Só que a norma de inversa de H, por essa expressão, é 1 sobre C. Exato. Então o que a gente mostrou? Deixa eu pegar aqui os pedaços aqui. A gente mostrou isso aqui. Vou tirar as coisas do meio aqui. Porque, peraí, escrevi alguma coisa errada aqui. Ah, eu copiei 2 vezes. Deixa eu fazer o que eu fiz, porque eu fiz. Né? Apago aqui. Apago aqui. Então a gente tem que a norma de x é menor do que ou igual a 1 sobre c vezes a norma de h de x. Multiplicamos os mesmos por x e a gente encontra a expressão que a gente queria mostrar. Aham. Tá, beleza? Você multiplicou por C ali, né? C, ambos os membros. Ah, ok. Não Beleza. altera a desigualdade porque c é positivo. Aham. Tá. Dúvidas aqui, fora a questão da norma e Só a desigualdade ali, na verdade. Essa. beleza. Tá, então, a norma de uma transformação linear A, do Rm no Rn, ela pode ser definida assumindo-se uma norma para o domínio e para o contradomínio, como essa expressão aqui. A norma da transformação A é igual ao supremo desse conjunto aqui. A norma de A atuando em X, desse vetor A de X, onde X é um vetor do domínio de A, com norma unitária. Então, assim, para a gente definir a norma de uma transformação linear, a gente precisa de uma norma para o domínio e uma norma para o contradomínio. No caso específico aqui desse lema, eles são iguais, domínio e condomínio, mas em princípio eles podem ser diferentes. A gente consegue definir para uma transformação linear, não apenas para um operador linear. Então a gente define dessa forma aqui. Uma das formas de definir é essa. Existem outras formas equivalentes. Então, o que a gente faz? A gente pega todos os vetores unitários, segundo a norma escolhida, para o domínio, aplica a transformação linear neles e calcula a norma disso. A gente pega a maior não, a gente pega o supremo desse conjunto de todas as normas desse A de x unitário transformado. Isso é o que a gente chama de norma de A. Além das propriedades de norma adicionais, ela tem mais essas duas propriedades aqui, ó. Que a norma de A de x é menor do que ou igual a norma de A multiplicada pela norma de x, e que quando a gente tem duas transformações, a gente tem a composição de duas transformações, a norma de AB é menor do que ou igual a norma de A vezes a norma de B. Então a desigualdade que a gente usou foi essa daqui. Todas essas transformações, entendendo elas como vetores, no caso. Porque Sim, normas, sim, essas sim, coisas. sim, sim. Senão, Beleza. faz sentido falar em norma se não for de vetor, né? Pelo menos não do jeito que a gente definiu.
Mas assim, esta definição aqui, ela satisfaz aquelas 3 propriedades de norma. Então você usou a primeira desigualdade ali, naquela ali em cima, no caso. Isso, essa daqui. Essa aqui não é uma desigualdade de norma usual, mas é uma propriedade que esta norma aqui possui. Tá? Quando a gente está lidando com normas específicas de transformações lineares, já tem essas 2 adicionais. Por quê? Por que são adicionais? Porque, em geral, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é uma transformação atuando num vetor. Só que a gente pode entender a transformação como vetor também, mas são vetores de espaços distintos. Né? Então aqui é como se fosse um produto de 2 vetores. Produto esquisito, né? Não é um produto interno, é um outro tipo de produto. Né? Ok. Aqui também, a composição. Sim. Assim, a gente não define um produto de 2 vetores, a gente define um produto interno de 2 vetores, ou dependendo do espaço vetorial, a gente pode definir o produto vetorial entre 2 vetores, mas não um produto entre 2 vetores quaisquer. Assim. Por causa das transformações, a gente pode definir em termos da composição. E daí a composição vai ser uma transformação linear. Então a gente consegue calcular a norma da composição. Então a gente consegue calcular a norma de cada uma delas individualmente também. E elas satisfazem esta relação. Tá? Ok. Então tá. Então, de comentários era isso aqui, desse lema. Então agora a gente vai para o teorema. Só vamos rever o teorema, só para lembrar o que a gente estava lidando. Né? Então seja F, componentes F1, F2 até Fn, de U em Rn, sendo que cada função fi de U em R é diferenciável no ponto A, se a matriz H, definida como derivada parcial das componentes dessa F no ponto A, é inversível, então existe delta positivo, tal que a norma de x menos A ser maior do que zero ou menor do que delta implica que f de x é diferente de f de A. Vamos lá, então. Então, nós tomamos C como... Ah, não, peraí, estou no lugar errado aqui. Aqui, é essa demonstração. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado aqui, porque senão posso de novo cometer o erro de ir para a demonstração errada. Aí. Então, demonstração. A definição de diferenciabilidade para cada I de 1 até N e X em U fornece o seguinte. Ó. Isso aqui, para cada um desses... Melhor, aqui não é U, é A, né? Ponto A, escrevi errado. Então, essas funções que são diferenciáveis no ponto A, então a definição de diferenciabilidade é essa aqui. Né? É f de x é igual a, ou melhor, fi de x é igual a f de A, mais h e j, com j somado de 1 até n, de xj menos x menos aj, mais ρ i de x vezes a norma de x menos a, com o limite de ρi de x, quando x vai para a é igual a zero, e esses termos aqui, h e j, como sendo del fi del xj de a. Isso que parece a definição de diferenciabilidade para você? Parece, mas eu não entendi aquela a norma de x menos a ali no ρ. Uhum. Ali não tem Vamos aquilo fazer ali, assim. né? É porque é um pouco diferente, né? Fica Ah, igual ok. quando a gente chama de V mais A. E o limite era indo pra zero também, né? Então, ó, A mais V, na verdade. Se chamar x de A mais V, como é que fica? Fica A mais V. Não, era errado.
Sim, e aqui fica A mais V também. E eu já vou trocar isso daqui pelas derivadas. É igualzinho. Ó, então, se a gente chama x de A mais V, fica assim, ó. Fi de A mais V igual a F de A. Isso aqui, ó. Esse termo sobra só VJ. Aqui fica A mais V mesmo. E aqui sobra só norma de V. E daí dizer que esse x vai para A é a mesma coisa de dizer que o V vai para zero aqui. Beleza. Tá? Então, isso aqui é a definição de diferenciabilidade no ponto A. Beleza? Quando o x vai para A, v vai para zero? Sim. Por quê? Porque o argumento tem que ir para A. Para o argumento aqui ir para A, V tem que ir para zero. Ah, ok. Verdade. Então, beleza, né? Então, isso aqui é a definição de diferenciabilidade de F no ponto A. Beleza. De FI. FI é a iésima componente do F maiúsculo. Então, assim, se a gente juntar tudo isso aqui, se a gente considerar isso aqui como uma função vetorial, como um vetor calculado no ponto X, a gente pode escrever isso aqui em termos de F. A iésima componente dessa expressão aqui é essa daqui. Então, ó, no lugar do FI de X, vira o F maiúsculo de X. No lugar do FI de A, vira o F maiúsculo de A. Até aqui a gente definiu umas coisas. Ó. Esse R de X aqui, ó, ele está no lugar do ρ I de X. A gente está chamando uma função vetorial também, cuja iésima componente é esse ρ aqui. Ok. E ele satisfaz isso aqui. Quando o limite, quando x vai para A de R de X, é o vetor nulo. Porque cada componente dele vai para zero. Certo? Uhum. Esse H aqui, a gente não precisa definir porque já está definido aqui. Ele é isso aqui. Ó. É a matriz que tem essas componentes, que eram justamente as que estavam aqui já. Né? A gente está escrevendo tudo junto. Tá? Então, a gente pega isso aqui e subtrai f de A em ambos os membros. Fica f de x menos f de A igual a mesma coisa que estava escrito ali antes. Agora sim, a gente toma C como no lema. Por que como no lema? Porque a gente vai usar aqui, ó, nesse pedaço aqui, a gente vai calcular a norma dessa expressão aqui, a gente vai usar em algum momento, a gente vai... É aqui ou é no outro? No outro, perdão, é nesse daqui. A gente vai calcular... Tá, deixa eu calcular a norma disso aqui primeiro. Então a gente vai calcular a norma disso aqui. Fácil de se entender assim. Essa expressão aqui, a gente calcula a norma de ambos os membros. Então aqui e fica aqui. Então, das propriedades de norma, teve uma que eu deixei para vocês mostrarem. Deixei como exercício para vocês, que é mostrar que a gente pode escrever isso aqui como maior do que ou igual. A gente separar isso aqui em dois. Colocar no sinal de menos aqui. A gente conhece uma relação com mais, que é a desigualdade triangular. Tem uma que decorre das propriedades de norma, que é com sinal de menos, que daí fica maior aqui. Tá? Uhum. Então tem uma norma de uma soma de vetores, ela vai ser maior do que ou igual à diferença das normas desses vetores. Na verdade, aqui ainda tem mais um módulo por fora, aqui, que eu não estou escrevendo. Tecnicamente Tem módulo, ligado? Tem uma com módulo por fora ou tem isso. uma com 100 módulo, né? É. Só que assim, quando vale, na verdade não é módulo, né, é norma, né? Quando vale com a norma por fora, a gente sabe que vai valer 100 também.
Aqui, Isso. não, aqui é módulo mesmo, aqui é módulo, porque esses aqui são números, né? As normas são números. Então, quando vale com o módulo, porque assim, este símbolo aqui, essas barras são de norma, essas mais de fora são de módulo. Mas são igual? É assim, é o mesmo símbolo. Ah, entendi. Mas assim, significam coisas É diferentes. dinâmico. É, Porque o ele é vetor da RN. na verdade, assim, a de fora também é uma norma, porque daí toda a norma do RN vira o módulo, né? A gente Vira o viu, módulo, pelo menos as que né? a gente estudou, né? Tá? E daí, com módulo, a gente sabe que a gente tem essa outra desigualdade aqui. Isso aqui vai ser menor do que ou igual sem isso aqui, né? Porque das duas, uma. Ou essa quantidade aqui é positiva ou é negativa. Se ela for positiva, ela vai ser igual o que está aqui em cima com o módulo. Se ela for negativa, ela vai ser menor. Então sempre vai valer aquela relação sem o módulo. Tá, ok. Tá. Beleza. Daí, aqui, a gente usa aquela relação do lema. Que, vamos voltar no lema aqui. E o C é 1 sobre o inverso. A norma do inverso. Assim, mas assim, o importante é que, segundo o lema, existe um C positivo para qual a gente pode separar. Vou fazer igual está lá agora. Quando a gente tem assim uma transformação aplicada em um vetor, a gente está calculando a norma disso, isso vai ser maior do que ou igual a algum C positivo vezes a norma do vetor. Tá bom? Ok, Existe um C. Esse C acontece dele poder ser escolhido como esse aqui. Não é único, na verdade, mas pode ser esse daqui, mas a gente só queria mostrar que existe algum. Então a gente vai usar isso. A gente vai trocar. Basicamente, é como se a gente tirasse o H da norma aqui e trocasse ele por C. E daí fica maior do que ou igual. É aqui que a gente vai usar essa relação. Tá? Então aqui a gente vai trocar por... Tira isso daqui. Parece um C aqui. Positivo, né? O C sempre. C é positivo, sim. E nesse outro pedaço aqui, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, aqui é norma. Ó, a norma é um número. Então, basicamente, a gente só está tomando a norma deste vetor R aqui. Né? E, por propriedade norma, a gente pode tirar esse número de dentro da norma, porque esse número nunca é negativo. Então, ele vem para cá. Tá? Fica a norma do R. Tá, beleza. Agora, quais são as propriedades do R? O R, quando o x vai para A, o R vai para o vetor nulo. Por quê? Porque o R, as componentes do R são aqueles ρs, que quando o x vai para A, eles vão todos para zero. Tá bom? Então, assim, se a gente for tomar o limite de x indo para A, esse R, ele vai para o vetor nulo, ou seja, ele é igual ao vetor nulo. Então, a norma dele vai ser, no limite, a norma do vetor nulo, que é zero. Significa que a norma dele vai para zero. Quanto mais próximo do x a gente tiver, mais... A norma de R no limite. A norma de R no limite é zero. Ok. Então, assim, como o limite desse R, quando x vai para A, é o vetor nulo, existe delta positivo, tal que toda vez que a norma de x menos A for maior do que zero e menor do que delta, a norma do R vai ser menor do que ou igual... Na verdade, é qualquer número positivo, por definição do limite. Né? Em particular, vai ser menor do que C sobre 2. O mesmo C que a gente usou para o outro caso. Tá? Porque ele é um número positivo. Então tá. Então, beleza. Então, a gente vai trocar esta norma aqui por C sobre 2. E ó, o que ficou? Ficou C, norma de x menos A, que já estava antes, daí menos C sobre 2, norma de x menos A. O resultado dessa conta é
C sobre 2, norma de x menos A. No limite, x é sempre diferente de A, certo? Exato. Significa que isso aqui sempre é positivo. Portanto, eles são diferentes. Isso aqui também é positivo, então todo esse número aqui é positivo. A distância entre f de x e f de A é sempre positiva. Ou seja, eles nunca são iguais. Ok. Ok? E assim termina a demonstração do teorema. Foi Agora eu só. semelhante a uma demonstração do limite. Agora sim, eu só vou enunciar o teorema que realmente importa pra gente aqui. Ah, não era ainda? Assim, esse era um caminho, né? Não vai dar tempo de gente ver, porque falta 1 minuto e meio para acabar a aula. Mas assim, só vou mostrar por que a gente está vendo esse teorema. Né? A gente está vendo porque, pelo seguinte teorema, seja f de U em R duas vezes diferenciável. Se A pertence ao domínio de F e é um ponto crítico não degenerado de F, então A é um ponto isolado do conjunto dos pontos críticos de F. Isso não tem nada a ver com o que a gente viu ali, mas é o seguinte, ó, primeiro, A é um ponto crítico de F, significa que as derivadas existem e se anulam Exato. no ponto A. Ele é não degenerado, significa que a matriz hessiana é inversível. Isso. Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, se a gente escolher cada um desses f's minúsculos aqui como a derivada parcial de uma certa função f, isso aqui vai virar a matriz hessiana de f. Uhum. Tá? E aí dizer que Se for do. Putz, não sei. Pra ser esse ano, não tem que ir de F até o R2? não do R2, né? Matriz hessiana, vamos voltar aqui e achar a definição dela. É isso aqui, ó. É verdade, né? Então, essa aqui está no RN. Tá? Então, ó, então, se a gente escreve o FI como a iésima derivada de um certo F minúsculo, dizer que A é um ponto crítico significa dizer que quando a gente calcula esses Fzinhos no ponto A, todos vão dar zero. Ou seja, a gente calcular o F grande no ponto A, todos vão dar o vetor nulo. Na verdade, a gente está calculando o gradiente, essencialmente. Então, Cara, todos os valores no ponto A, os valores das Fs no ponto A, deu zero? deixa eu ir aqui para a demonstração, teremos ficar mais fácil de você entender. Bem rapidinho aqui, para não tomar ponto da tua aula. A gente está chamando o FI da iésima derivada de uma certa função f. Uhum. Então, se a gente está no ponto crítico, a gente calcular cada uma dessas derivadas no ponto crítico, cada uma vai dar zero. Isso. Significa que se a gente calcular esse f maiúsculo no ponto A, ele vai dar o vetor nulo, né? Porque todos os componentes vão dar zero. Ok. Tá? Então, voltando no teorema anterior aqui, Uhum. então o f de A é o vetor nulo, significa que a gente vai mostrar que a gente pode pegar a gente pode calcular esse f muito próximo do ponto crítico e não vai dar zero, ou seja, não vai ser um ponto crítico. Porque lá no caso específico, Nossa, que louco. esse f de A vai ser o vetor nulo, né? E esses daqui não vão ser. Então, Uhum. vai ter um ponto A, que é um ponto crítico, não interessa quão próximo a gente chegue dele, não vai ser ponto crítico. Ou seja, esse ponto crítico é isolado. Entendi. Entendeu? Bom, é isso. Já passou da tua hora ali, né? Ou seja, isso quer dizer que só terá. Entendi. Então pode ter mais pontos críticos juntos, no caso? Pode ter mais, mas eles são todos isolados. Uhum.
Pode ter vários. Pode ter conjunto de ponto crítico que não é isolado. Pode, mas não quando a matriz hessiana é inversível. Ok. Beleza. Beleza? Então tá, então até semana que vem. Até semana que vem, professor. Falou. Tudo de bom. Valeu.